Rapaz, e olha só, o Godzilla e o King Kong, os dois juntos, deram a mãozinha assim, atravessaram a bilheteria no final de semana, sem reconhecer os rivais, sem reconhecer a concorrência, fizeram 80 milhões. Que bilheteria bonita. Ultrapassaram Duna, cara. Ultrapassaram Duna, Bizarro. mas o Duna já faz um mês que tá em cartaz. Não, aí. é nessa primeira semana, né? Na primeira semana, Primeiro final de lógico. semana de abertura. Então, achei bem choque. Foi chocante, tá todo mundo tentando entender o que aconteceu e a gente vai analisar aqui se isso significa uma nova tendência dos filmes americanos aí, uma bilheteria ressuscitada no pós-pandemia, ou se é só um relâmpago na garrafa aí que aconteceu uma vez só e não vai se repetir mais. Vamos tentar entender aqui, Giovana Pagano. Então, a verdade é que a gente tava batendo um papo pra chegar nessa pauta, que era, afinal, será que os filmes de super-heróis morreram? Não necessariamente os filmes de super-heróis, mas essa onda que a gente tinha, porque querendo ou não, o cinema, ele traz aí as suas épocas e os seus gêneros de pico. Então, desde os inícios, por exemplo, Era de Ouro, Era Clássica, Pós-Clássica, até a Era do Home Video, a gente tem aí alguns gêneros que fizeram muito sucesso. Então, lá atrás, que foi a época de ouro, a Era de Ouro, a gente tinha um sucesso muito grande com os musicais. E então, a gente tinha uma quantidade de filmes que faziam um grandíssimo sucesso, envolvendo as comédias pastelão, o western, que a gente já comentou também. Tinham alguns filmes que se destacaram, alguns atores que se destacavam, a Audrey Hepburn aí aparecendo. Aí depois a gente teve a Era Pós-Clássica, que também veio com bastante dos filmes noir, que você é um grandíssimo fã. A gente teve aí o destaque de alguns diretores, o Kubrick, que foi um grandíssimo destaque. A gente também começou um pouquinho aí já o blockbuster, ou você acha que foi mais para os anos 80? Blockbuster nos anos 70. Que aí foi Spielberg, a grandíssima O virada. Spielberg e o George Lucas são os caras que meio que deram uma partida aí no que se convenciona chamar de blockbuster, que são os filmes que eles têm que se pagar no primeiro fim de semana. É por isso que é o Arrasa Quarteirão. Antes do lançamento ele acontecia aos pouquinhos, e aí no boca a boca os filmes eles cresciam, iam para outras capitais, outras cidades, e aí ao longo de um certo tempo os filmes eles cresciam muito. E o Vento Levou é um dos grandes sucessos do cinema, nas grandes bilheterias de todos os tempos, porque ele ficou em cartaz, sei lá, 1 ano, 2 anos. E aí, com o Tubarão do Spielberg e também com o Star Wars, que veio 2 anos depois, você tem essa coisa do momento em que o filme estreia. Então, no fim de semana, você tem que meio que aproveitar tudo. É o momento de você ir ao cinema, então rola esse buzz. A questão é você aproveitar o buzz e você levar as pessoas ao cinema no momento onde o evento está acontecendo, né? E, tipo, para você aproveitar naquele primeiro momento. Não era ainda lá, sei lá, quase 50 anos atrás, a cultura do spoiler, nem nada assim. Mas você tinha realmente o acontecimento, e você tinha aqui no fim de semana de abertura. Então você tinha filas quilométricas e tal para ver Star Wars. E aí esses são os filmes que meio que começaram essa coisa do blockbuster, né? Que é um termo que foi cunhado aí nos anos 70. Então, eu peguei aqui da Era Pós-Clássica, que foi 1960 a 1980, a gente teve alguns nomes importantes que a gente já citou aqui. Então, por exemplo, Coppola, Spielberg, George Lucas, Kubrick, Scorsese, e alguns filmes como Odisseia no Espaço, 2001, que eu particularmente sou muito fã, Taxi Driver, Poder do Chefão, O Exorcista. Então, o que eu quero dizer a gente tem eras no cinema, e isso se replica a estúdios também. Então, a Disney tem eras, tem a Era de Ouro, a Era de Prata. A minha era é a pós-renascentista, que é uma das mais flopadas de todas, que foi uma sequência de filmes que não fizeram muito sucesso e que eu particularmente amo, como, por exemplo, Planeta do Tesouro, Nem que a Vaca Tussa, A Nova Onda do Imperador, Lilo e Stitch. Então, assim, o cinema, ele tem esses momentos que são as eras, e dentro dessas eras, eles têm os gêneros que se dão bem. Então, o noir, o western, e a gente chegou nesse ponto que foi durante a época do home video, que é dos anos 80 até agora, que tem o DVD, o streaming, que durante esse momento a gente teve aí o lançamento, na minha opinião, foi a virada de chave, que é o Batman The Dark Knight, do Christopher Nolan, que trouxe aí um revival pros filmes de super-heróis. Então, pra mim, ele foi o estopim das pessoas olharem e falarem, opa, tem aí um gênero que vale a pena a gente dar uma investida, que são os filmes de super-heróis. Porque desde do The Dark Knight, o que a gente teve antes? Foi meio flopado, né? A gente teve... Não, teve uns sucessos aí, né? Na virada do século, você tem os X-Men, você tem o Blade, que foi um sucesso particular, era adaptado de quadrinhos. Antes disso, você tem o Homens de Preto, também foi adaptado de quadrinhos. Mas aí, especificamente do super-herói, o começo do MCU, ele coincide aí com o Cavaleiro das Trevas. 2010. 2008 saiu o Homem de Ferro, que é o começo do MCU. Sim. Aí você tem alguns sucessos aí, né?
Os filmes do Homem-Aranha, a trilogia do Sam Raimi, anterior a 2008, toda a trilogia, tipo, fez um caminhão de dinheiro. Então... Homem-Aranha 2, 2012? Homem-Aranha 2? É. Homem-Aranha 2 eu acho que já é tipo 2005. 2005 acho que é o 3. Nossa, eu tô muito Esses louco, filmes então. eles são bem anteriores. Essa coisa do Cavaleiro das Trevas foi muito marcante porque é um filme que bateu 1 bilhão e é um filme que tava no Oscar também. Então, tipo, é um outro tipo de reconhecimento. Mas a bilheteria mesmo, e esse momento dos filmes de super-herói, já tem quase 25 anos, que são os filmes aí que vieram na esteira do X-Men e na esteira do Homem-Aranha. E aí o MCU ele começou a tomar forma ali com o Incrível Hulk e depois com o Homem de Ferro em 2008. Mas desses, eu particularmente acho que, por exemplo, o Homem-Aranha, a trilogia do Sam Raimi, sempre foi muito bem, até hoje. A dos X-Men, eu acho que é mais pela nostalgia, porque eu lembro que muitas pessoas ainda criticam a trilogia dos X-Men. Óbvio, a gente elogia o Hugh Jackman e tudo mais, mas com relação à recepção do público, você acha que na época foi muito bom? Sim. Foi? As pessoas gostaram de X-Men. O X-Men 2 é uma unanimidade, assim. Eu adoro o X-Men 2. Eu gosto... É que o 3, ele é um pouco mais caído. Mas eu sinto que hoje em dia as pessoas sempre viram e falam que precisam de um filme que honre X-Men. Porque a trilogia não honrou. Como uma criança que vi na época, eu gostei. Mas eu sinto que as pessoas ainda têm uma coisa contra até a primeira fase da Marvel. Tudo bem, o Homem de Ferro foi bem. Mas os outros filmes eu não vejo como sendo muito exaltados. Hoje em dia, sim, porque a gente tá saturado. E a gente acaba vendo o passado melhor do que ele era. Mas, à época, eles foram bem recebidos? Foram. Foram todos super bem recebidos. E aí, tipo, é meio que exponencial, né? A bilheteria dos filmes da Marvel na primeira fase, eles ficam ali na casa dos 300, 400 milhões e tal. E aí as bilheterias, elas vão subindo até chegar em 2012, quando o primeiro Vingadores, ele também passou do bilhão. Então, tipo, você tem um momento, se você for pegar o começo mesmo, lá do primeiro X-Men, você tem aí, tipo... os filmes, obviamente, você corrige pela inflação, os filmes vão fazendo mais dinheiro. Se você pegar numa bilheteria e uma lista de bilheteria sem a correção da inflação, aí você tem alguns filmes aí que se destacam mais. Mas eu acho que se a gente for fazer aqui realmente uma linha do tempo aí dos filmes de super-herói que faz um sucesso, que seja sucesso de crítica, que seja reconhecimento do impacto na cultura pop, reconhecimento de bilheteria, a gente tem que pegar esses 25 anos. Tipo, desde o primeiro X-Men. Então aí, tipo, a gente tem um certo esgotamento do gênero, porque agora puxando mais para os dias atuais, as Marvels não fez tanto dinheiro assim quanto poderia fazer. Não, quase nada fez, né? E aí os filmes eles estão numa queda, e a gente, o impacto disso é que a gente não tem os filmes da Marvel nesse ano. Então a gente tem aí alguns potenciais grandes sucessos de bilheteria, porque a gente tem o Deadpool e Wolverine estreando no meio do ano, e a gente tem o Coringa 2. Então são os dois filmes que podem realmente impactar muito os grandes sucessos de bilheteria desse ano, que até agora a gente tem o quê? Até agora a gente tem o Duna 2 e tem o Godzilla e Kong. Sim, que foram muito bem. Que foram super bem. Mas a gente tem os filmes que estão correndo por fora. O Venom sempre faz muito sucesso, muito dinheiro. Então o Venom 3 vai estrear em outubro, pode ser que faça muito dinheiro também. Mas dentro do gênero, e o que as pessoas esperam que sejam os carros-chefes aí das grandes bilheterias do ano e tal, eu acho que Deadpool e Wolverine e Coringa são meio garantidos. Mas o que a gente está percebendo, pelo menos nesse começo de ano, é que o blockbuster ele tá meio que mudando um pouquinho. Você tem aí uns filmes que até um tempo atrás eles estavam meio assim, tipo, o que a gente vai fazer com eles e tal. Tanto que a Warner Bros. Deve estar se perguntando lá, putz, que se a gente tivesse lançado esses filmes aí, Duna e o primeiro Godzilla vs Kong só no cinema, quanto dinheiro eles teriam feito? Porque vamos lembrar aqui que esses dois primeiros filmes, tanto o primeiro Duna quanto o filme anterior de Godzilla e Kong foram lançados simultâneos, né? O streaming e no cinema. E aí você tem, lógico, uma divisão de receita aí, porque a pessoa já está assinando a HBO. O HBO Max ele não vai no cinema assistir. Então, o impacto na bilheteria foi sentido por conta disso. Agora, foi muito chocante esses 80 milhões aí, porque o filme ele fez mais dinheiro que todos os outros anteriores, menos o Godzilla de 2014. Que o do Godzilla de 2014, já faz 10 anos aí, ele abriu com 90 milhões, 90 e pouquinhos, e o Godzilla e Kong, esse novo, abriu com 80 milhões, que é um número muito impactante comparado com o que vinha acontecendo nos filmes anteriores, né? Você tem tipo, a continuação do Godzilla, você tem o Skull Island e você tem o Godzilla vs Kong. Eu acho que, querendo ou não, isso também envolve a questão de que a gente está começando a voltar a frequentar o cinema. Porque durante a pandemia e pós-pandemia, houve uma queda, obviamente,
na ida ao cinema, e isso refletiu muito também nas pessoas se sentirem mais confortáveis em estar em casa assistindo streaming. Inclusive, deixa aí nos comentários se você é uma pessoa que ainda prefere ter a experiência de ir no cinema ou ficar em casa assistindo streaming. Mas o que eu sinto é, o que a gente estava conversando sobre a questão dos gêneros. Essa época do X-Men, Homem-Aranha, eu ainda acho que, apesar dos filmes fazerem sucesso, era uma grande época de sagas de fantasia. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis, Piratas Harry do Potter, Caribe. Piratas do Caribe, essas sagas que saíam que eram uau! E aí, logo depois, quando a gente começou a entrar em Vingadores, efetivamente, óbvio, isso como uma visão de uma pessoa que tinha 10 anos na época. Quando a gente entrou em Vingadores, que as coisas começaram a se direcionar mais para super-heróis e não sagas de fantasia. Quando a gente entra nessa fase dos super-heróis, a gente perdura até agora o Ultimato. E aí a gente teve ainda esse fulgor de virar e falar, meu, quais são os novos lançamentos da Marvel? A gente entrou agora nessa fase que todo mundo já sabe, a gente já comentou várias vezes que estamos saturados. E agora é entender qual vai ser o próximo gênero que vai atingir. Será que são os kaijus? Será que são as fantasias um pouco mais elaboradas como Duna? E eu tô vendo aqui uma crescente também de filmes independentes. Honestamente, eu sou uma pessoa que gosta muito da A24. E eu tô vendo pessoas que não são tão ligadas em cinema, gostando da A24. Que é uma... Como é que eu posso dizer? A A24 é um estúdio que me traz obras que elas possuem razão de existirem, na minha opinião. Elas não são feitas só por dinheiro, ou é uma visão realmente da galera que tá envolvida na produção e quer entregar um material de qualidade. Eu sinto que as pessoas que gostam do cinema também sentem isso da A24, então ela não foi ainda popularizada, então pra mim é uma surpresa, de certa forma, que as pessoas estejam cada vez mais valorizando essas produções independentes. Hoje em dia eu acho que a A24 até cresceu muito mais, ela não é tão um estúdio independente, com produções independentes, mas me surpreende que as pessoas demonstraram interesse nos filmes da A24, e agora eu tô sentindo também uma questão de reboot, que eu particularmente não sou fã. Então a gente teve a notícia aí do reboot de Piratas do Caribe. Pra mim é completamente infundado ter um reboot de Piratas do Caribe. A gente sabe que vai ter um reboot de Harry Potter, entendo a necessidade, mas também acho que falta essa criatividade em Hollywood, que é uma criatividade que, por exemplo, a A24 tem, ela traz nos filmes os conteúdos delas. Então falta pra mim uma criatividade quando eles trazem um reboot de uma saga que acabou em 2012. Vai trazer de novo a mesma história. O Piratas do Caribe eu nem lembro quando foi o último, mas não é tão antigo assim. E, obviamente, os live actions que a gente vê, principalmente das adaptações de jogos. Também alguns live actions de anime, One Piece, que furou bastante a bolha. Mas, principalmente, The Last of Us, Super Mario. Então, assim, qual vai ser o próximo gênero que vai atingir aí? Será mesmo que o gênero de super-heróis morreu? Porque, como você disse, eu acho que as grandes bilheterias esse ano envolvem super-heróis. Não, e você vai ter a volta dos Vingadores eventualmente, tal. Então isso vai ser testado ainda se o gênero ele tem um fôlego para perdurar um pouco mais. Realmente, fantasia teve um momento muito forte na época de O Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, Harry Potter. Sim. Então é importante e também é esperado que eles voltem, né? Porque afinal são marcas e as marcas não morrem, né? Tipo, a Coca-Cola não vai parar de fazer Coca-Cola. A mesma coisa o Harry Potter. Mas a gente tá vendo, pelo menos aí nos grandes lançamentos desse ano, a gente tá vendo que eles estão meio que tentando entender o que vai pegar mais. Nesses últimos anos, você mencionou a A24, a A24 lança alguns filmes de terror e tal, mas eles fazem... obviamente faz muito sucesso e faz uma grana, mas o filme do terror em geral é o que faz mais dinheiro. Tanto que você tem o Jordan Peele fazendo muita grana, o Jason Blum é um cara que é um dos caras mais importantes de Hollywood hoje em dia, mais ouvidos e mais comentados, porque afinal de contas os filmes da Blumhouse fazem muita grana, sim. E o filme de horror ele já é mais barato naturalmente. Então tem alguns movimentos aí, por exemplo, estão voltando a fazer algumas comédias românticas porque elas também fazem muito dinheiro. O da Sydney Sweeney foi super bem. O Todos Menos Você também, tipo, que é esse aí, né? Tipo, ele fez uma puta grana porque é um filme mais barato. Então parece que Hollywood agora está tentando voltar a um ambiente um pouco mais saudável de você ter filmes de muitos tamanhos. Durante os anos dos filmes de super-herói, todo mundo foi em cima do universo compartilhado, como se isso fosse a resposta para tudo. Tem o universo compartilhado dos filmes de monstro lá da Universal, que nunca saiu do papel e tal. Percebeu-se que a fórmula não é exatamente essa. Então, isso está um pouco esgotado. Eu acho que está voltando Hollywood agora, tentando voltar pelo menos, é uma coisa um pouco mais saudável de você ter filmes de tamanhos diferentes. Justo. E com propostas diferentes para fazer dinheiros em números diferentes.
que a gente tem esse ano? Olha só, um negócio muito variado mesmo. A gente tem, primeiro, os blockbusters de ação / ficção científica que prometem ser estouros aí nível Duna, que é o Furiosa. Você tem Um Lugar Silencioso, que é horror, mas também meio que sci-fi. Tem o Planeta dos Macacos novo, que já que os macacos estão na moda de novo aí, vamos ficar de olho nele também. E tem o Alien, que é uma versão um pouco mais modesta, com o Fede Alvarez, que é um diretor de filme de horror e tal. Tipo, talvez seja um filme agora num tamanho médio e não uma coisa grandiosa Ridley Scott, assim. Então o Alien tá um pouco nesse nível. Mas sabe o que é curioso de tudo isso? Nada é novo. Não, nada é novo. Inclusive, as franquias que estão tentando esboçar uma volta são também as franquias que estão tentando entender agora se ainda tem alguma atração junto com o público. Bad Boys vai ter uma continuação, O Tiro da Pesada vai ter continuação, O Corvo vai ter o reboot, Twister vai ter continuação, que é Twisters, o Beetlejuice vai ter uma continuação e o Gladiador também vai ter uma continuação. Então você tem alguns filmes aí que tiveram um certo volume de público, de dinheiro e tal, nos anos 90 e nos anos 2000, no caso do Gladiador, voltando agora para ver se consegue meio que perdurar como marca, como franquia. Então vai ser interessante acompanhar esse meio do ano. Todos esses filmes que a gente mencionou aqui, eles estão para lançar entre junho e julho até ali agosto, setembro, outubro, que agora parece que a temporada dos filmes grandes também se esticou um pouquinho. Bora acompanhar aí, ver como é que vai ser esses lançamentos novos aí, ver qual vai ser a próxima tendência mesmo. Eu acho que sci-fi / horror e sci-fi de um jeito, tipo sci-fi filme de ação, pode ser que ele pegue um pouco mais de tração, assim. Eu também acho. Acho possível, mas isso só o tempo nos dirá. Espero que a Marvel tenha aí os filmes de super-heróis, a gente tá saturado, mas espero que venham coisas novas, bem planejadas, porque eu acho que não é o fim do gênero, a gente só quer coisas que sejam mais bem pensadas e desenvolvidas, que não sejam só jogadas pra ganhar dinheiro. Mas no final do dia eu gosto dessa abertura nova, foi exatamente o que você falou, a gente tá vendo aí várias entregas diferentes envolvendo tamanhos dos filmes e essas entregas variadas me encantam de certa forma, então ver e analisar esse futuro aí que tem pra gente reservado. Muito bem, olha só, diga aí se você tem algum filme preferido desses que a gente mencionou aqui. Eu, particularmente, tô curioso pra ver o Twisters, porque Twister é um negócio muito da minha adolescência e tal, o Twister era massa. Mas é isso, conta aí pra gente, queremos saber.